O Uber lucra com a desgraça do Brasil e eu vou te provar. O Brasil é o maior país do mundo em motoristas de Uber. 1,7 milhão de brasileiros trabalham com aplicativos de transporte e de entrega. Muitos usam a plataforma para complementar a renda, porque o salário do emprego principal não fecha o mês. E a pergunta que ninguém está fazendo é: por que tanta gente precisa de segundo emprego? Porque o cara tem carteira assinada e ainda precisa dirigir Uber no fim de semana. Por que a dona de casa, mãe, ainda precisa fazer bico? Porque o filho já entra como jovem aprendiz com 14 anos. Isso é no mínimo triste, mas isso é um país que vive cheio de taxas, custo Brasil, insegurança jurídica, que está espremendo o empresário e o trabalhador ao mesmo tempo. Isso é um retrato da nossa economia brasileira. A gente precisa parar de romantizar isso e também parar de julgar, porque não é sobre virou Uber, não é só isso. É sobre o Brasil ter ficado tão caro, tão pesado e tão difícil que a renda principal muitas vezes não fecha a conta. E isso aparece em dados. Hoje o Brasil é o maior mercado da Uber no mundo em número de motoristas e viagens. Em 2024, mais de 1,4 milhão de motoristas atuaram pela plataforma no país. E o número de trabalhadores por aplicativo cresceu 35% em 2 anos, chegando a 1,7 milhão de pessoas. Isso mostra uma coisa simples: a Uber virou parte da engrenagem de sobrevivência de muita gente. E não são só motoristas. Tem entregador, tem gente que faz app para complementar a renda. Tem profissional formado que não conseguiu entrar na área e foi para o aplicativo. Tem pessoa que até tem CLT, mas o salário não acompanha o custo de vida. Então a Uber vira uma segunda renda. Às vezes vira a única forma do mês fechar. E isso conversa com outro dado também muito forte. Em abril de 2026, o Datafolha perguntou para os brasileiros se eles buscaram uma renda extra nos últimos meses. 45% disseram que sim, quase metade. E entre os que ganham até 2 salários mínimos, 59% disseram que a renda não dá para pagar as despesas. 4 em cada 10 entrevistados reportaram alguma perda de renda nos últimos meses. Ou seja, o problema do custo de vida no Brasil subiu demais. E quando a renda não sobe no mesmo ritmo, o brasileiro vai se virando como pode, fazendo extra, pegando bico, vendendo coisa, dirigindo para app, trabalhando mais horas. A vida vai ficando apertada. E aí entra uma parte bem importante. Isso não acontece só com o trabalhador. O empresário também está sufocado. Empreender no Brasil é muito difícil. Existe um peso enorme em cima de quem produz. No Brasil, a carga tributária bateu 32,4% do PIB em 2025. Para 70% dos empresários industriais, a carga tributária é o principal problema do país. Uma pesquisa da CNI mostrou isso em setembro de 2025. Nos meus mais de 21 anos no mercado financeiro e mais de uma década empreendendo, eu vejo isso todo dia. Eu enfrento a burocracia todos os dias e tem um número que dói na alma. Muitas vezes, o empresário paga mais de imposto para o governo do que paga de salário para o colaborador que produz de verdade. Isso é real. Isso é o custo Brasil. Insegurança jurídica, burocracia, juros altos, dificuldade para contratar mão de obra qualificada. Um estudo da FEComércio São Paulo mostrou que a insegurança jurídica ela custa 9 bilhões de reais para as empresas por ano. Porque decisões judiciais divergem da legislação e o empresário paga caro por isso. Para 62% dos empresários, a falta de mão de obra qualificada é o segundo maior problema. É um ambiente que pune quem tenta fazer a roda girar. E aí nasce o efeito em cadeia ridículo. O empresário repassa o custo do Brasil, o produto fica mais caro, o serviço fica mais caro, o consumidor perde poder de compra e o trabalhador precisa correr atrás de renda extra para poder compensar. É um ciclo. É por isso que eu gosto de olhar para a Uber como um símbolo, não como solução. Como símbolo, porque quando tanta gente precisa da Uber para completar renda, isso não significa que a Uber é o problema. Significa que o Brasil está pressionando as pessoas demais. Isso vale para quem trabalha, para quem empreende e para quem tenta construir patrimônio no meio disso tudo. E tem outra camada que muita gente sente na pele: a comparação com o passado.
Antigamente era comum imaginar uma casa em que só o pai trabalhava e a família se sustentava. Hoje, em muitas casas, isso já acabou. Hoje o filho trabalha cedo, a mãe faz renda extra, o pai também faz bico, todo mundo tenta ajudar. E mesmo assim, muitas vezes, não sobra. Isso aparece também nos sonhos de consumo. Comprar casa própria, comprar carro, montar patrimônio, tudo isso ficou muito mais difícil. A geração que hoje está nos 30 anos, frequentemente não conseguiu o que os pais conseguiram na mesma idade. Uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica mostrou que 59% da geração Z quer comprar um imóvel em 2026, mas apenas 9% das famílias concluíram uma compra nos últimos 12 meses. E o principal obstáculo? Falta de dinheiro para dar entrada, preços altos, juros elevados. A inflação corroeu o poder de compra, o salário não acompanhou, os juros continuam pesando e o custo de vida ficou muito acima do que o brasileiro médio consegue suportar com uma única fonte de renda. Então, quando a pessoa trabalha de dia e faz Uber à noite, ela não está escolhendo luxo, ela está tentando sobreviver com dignidade. Eu acho importante falar isso com respeito, porque existe uma verdade que precisa ser dita. Ter opções de renda é bom. Ter flexibilidade é bom. Trabalhos por aplicativo existem e ajudam muita gente. A flexibilidade, ela tem valor real. O problema é quando isso deixa de ser uma escolha e vira necessidade. A diferença entre liberdade e aperto tá aí. Porque uma coisa é você fazer Uber porque quer complementar e acelerar os seus objetivos. Outra coisa é você fazer Uber porque sem isso a conta não fecha. E é justamente esse segundo caso que mostra o tamanho do problema no Brasil. E do outro lado, o empresário também está olhando para isso tudo e pensando: como eu aumento o salário do meu time se meu custo só sobe? Como eu invisto mais se meu negócio está sendo espremido? Como eu cresço num país em que quase tudo é mais caro de operar? É por isso que esse assunto precisa ser tratado como uma questão de país, não como uma crítica individual. O trabalhador não é fraco, o empresário não é vilão. O Brasil está travando os dois lados ao mesmo tempo. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. A gente precisa parar de discutir o sintoma como se ele fosse a causa. Uber, renda extra, bico, segunda renda, isso tudo é efeito. O problema está antes, no poder de compra, no custo de vida, na carga sobre quem empreende, na dificuldade de crescer, na falta de previsibilidade, na sensação de que tudo exige mais esforço para entregar menos retorno. Então, sim, ter outras fontes de renda é inteligente. Se proteger é inteligente. Organizar o patrimônio é inteligente. Porque esperar que tudo se resolva sozinho não é uma estratégia. O brasileiro precisa pensar em proteção, diversificação e construção de patrimônio com mais consciência. E é por isso que eu sempre falo mais sobre mercado, proteção patrimonial e formas de se posicionar melhor no mundo financeiro todos os dias na minha comunidade. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar e acompanhar isso mais de perto. E se você é empresário ou está começando e quer entender como diversificar, como estruturar patrimônio lá no exterior, eu já faço isso há mais de 21 anos. Clica no link da descrição também, lá você consegue falar comigo diretamente. Porque no fim das contas, o que a gente quer é simples. Não viver só reagindo ao Brasil, é aprender a se proteger dele.